eles inventaram a escrita cuneiforme, que é a escrita de cones, de cuias, né? E nessa escrita cuneiforme, eles começaram a documentar suas histórias. E há ali uma ligação de uma pessoa que ele traduziu algumas pedras de argila da escrita cuneiforme. Ele fala que houve um planeta chamado Nibiru, que esse planeta tinha uma raça chamada dos Anunnakis, e esse planeta, ele a cada 3.600 anos, ele faz uma volta, ele sai do sistema solar, aí faz uma volta, vem, e essa raça aporta no planeta Terra. E essa raça foi responsável pelo experimento genético, que transformou os primatas em seres humanos. Já deixando a deixa, é difícil acreditar nisso, entendeu? Porque como pensador, não tem como. Esse planeta Nibiru, ele chega a ser 4, 5 vezes maior que a Terra. Então, se ele passa próximo à Terra, há um choque, porque a gravidade dele vai atrair a Terra. Então a Terra deixa de existir. E outra, como é que eles descem, fazem isso, o planeta volta, eles pegam... Não tem lógica. Júpiter ia atrair esse planeta. Saturno ia atrair esse planeta. Porque a maioria dos satélites que estão ao redor de Saturno, de Júpiter, coisa e tal, eles são atraídos porque eram possíveis meteoros que estavam em rota de colisão com a Terra. Então são planetas maiores que protegem a Terra de ser destruída. Então fica difícil de acreditar, mas essa mitologia suméria, eles falam desse planeta Nibiru e da raça dos Anunnakis. Então, para você ter uma ideia de que mitologias eles citam isso. E aí, dá para acreditar em vida extraterrestre? Ixi. É uma sinuca de bico, né? Deixa eu assim, compartilhar assim, um pensamento meu que, inclusive, um tempo atrás eu compartilhei com o Max, né? Primeiro, né, gostaria de deixar bem claro que eu não descarto a possibilidade, né, de se existir vida inteligente, né, fora da Terra, nosso sistema, né, solar. Não há o porquê descartar, né? Não creio, não acredito, é impossível. Não tem porquê, né? Qual a dificuldade de pensar, né, que existe essa possibilidade? Porém, é possibilidade, né? Nós estamos falando de coisas que não tem nada concreto. Exato. Uma fotografia que eu acho incrível, né? É uma fotografia que o título dela, a gente vê na internet isso, né? A gente vê que o título dela é Pálido Ponto Azul. Do Carl Sagan. Memória. Então, assim, quando eu olho para aquela imagem, né, daquela sonda, né, tão distante da Terra, a pedido, né, do cientista, do Carl, né, ele pede, aponta a câmera e tira uma última fotografia do nosso planeta, né, de nós mesmos. Né? Então, ali olhando para aquela fotografia, né, eu vejo o porquê de tantas especulações, né? Então, talvez o ser humano, ele fique pensando, né, será que somos só nós nesse vasto universo? Mas são especulações. Agora, assim, trazendo para cunho cristão, né, nós que somos cristãos, que cremos na Bíblia, eu penso o seguinte: a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra do próprio Deus, certo? E uma passagem que me vem à memória agora nesse momento, é uma passagem bíblica, está lá no livro de Gênesis, não me lembro o capítulo, o versículo exato, mas é uma passagem ao qual o próprio Deus se faz uma indagação, uma pergunta. Imagina só, né? O próprio Deus se questionando. E a Bíblia diz que Deus, ele vira para si mesmo e faz um questionamento. Ele pergunta assim: ocultarei eu o que faço a Abraão? Quer dizer, vou esconder de Abraão as minhas intenções, os meus planos, os meus projetos, visto que dele se sairá uma grande e poderosa nação. Quer dizer, Deus tinha projetos para com a vida desse homem.
Então, o que eu penso é o seguinte: se existisse vida inteligente, né, em outros planetas, por que será que Deus não deixaria relatado na Bíblia? Né? Então, se Deus se preocupou com Abraão, né, ocultarei eu que faço Abraão, quer dizer, Deus se preocupa, né? Então, eu creio que a Bíblia, ela é o esforço de Deus para se revelar ao homem. Né? Então, a Bíblia nada mais é do que isso, ela é o esforço. Deus, ele se dedicou ao máximo para que a Bíblia ela se encontrasse intacta, né, e chegasse até as nossas mãos nos dias de hoje, né, para que nós pudéssemos o conhecer. Né? Então, não existe outra forma de conhecer a Deus. Né? Talvez a gente possa pensar assim: se não existisse Bíblia, eu saberia que existe Deus? Né? A gente poderia saber que existe um ser superior que criou todas as coisas, mas saber quem ele é somente através das Sagradas Escrituras. Então, se existe vida, né, em outros planetas, por que na Bíblia Deus não deixou, né, escrito, né, de uma forma simples? Talvez, mas tem uma passagem que fala disso, tem uma passagem que fala daquilo. Primeiro, eu creio que é tudo espiritual. Né? Eu creio que se existe alguma passagem que dá-se a entender que algum evento, né, onde tem ali algum ser de outro planeta, na verdade eu penso que é tudo espiritual, né? Não está se referindo à vida extraterrestre. Isso que eu ia te colocar agora. Sim, inclusive eu vi um outro vídeo do canal, né, vocês falando sobre Ezequiel, né, do rio Quebar e tal. Mas, assim, meu modo de pensar, eu creio que é tudo questionável, sabe? Né? Sim, mas esse é o meu ponto de vista, eu creio assim que é espiritual. Então, por exemplo, como eu comentei com o Max, né, mas tem um evento assim, assim, assado, aconteceu tal fato em determinada época, tal. Se realmente existiu algo que a ciência não consiga explicar, né, eu acredito que isso seja espiritual. Então, na verdade, isso que a gente chamaria, né, essas especulações de seres extraterrestres, nada mais é do que seres espirituais. Né? Então, eu acredito dessa forma, né? Eu penso assim, realmente pode até existir, mas é ser espiritual, né? Nós estamos falando de mundo espiritual, e não o ser extraterrestre, como o Marcos comentou nos filmes, mitologia, enfim, como a história nós estamos acostumados a ver, né? É o meu modo de pensar. Vamos lá. Você falou sobre Ezequiel aí, fica aquela questão, porque o pessoal da ufologia, eles batem muito forte nesse fato da visão que está lá relatada em Ezequiel, que é chamada a primeira visão dos querubins, e diz que tinha um círculo rodando, sentido horário, e dentro desse círculo tinha outro círculo rodando sentido anti-horário. Então, já dá para entender, tipo assim, disco voador. Será que é um disco voador? Porque você vê a forma do disco voador. Você tem um círculo central e uma aba, tipo que demonstra um chapéu. Então, um círculo maior e um círculo menor. E eles falam que tinham seres ali que tinham 4 rostos. E esses seres tinham 3 par de asas, que são chamados querubins. Só que esses 4 rostos eram o rosto de homem, de boi, de leão e de carneiro. E cada um estava apontado para uma face, norte, sul, leste, oeste. Então, para onde o círculo ia, eles iam também, e eles não viravam seus corpos. Então, quer dizer, já dá uma descrição aí de seres que nunca foram vistos, e nunca foram catalogados em história. E foi visto ali por Ezequiel na Bíblia. Você está entendendo? Figurativamente falando, se você for pegar por Bíblia também, a Bíblia cita um ser chamado Behemoth, que dá a entender que era um grande elefante, e era um antepercussor do mamute. E Jó, ele fala que ele tinha ali esse Behemoth, ele chegou a ter contato com esse Behemoth. Entendeu? Outra coisa que acontece também, a Bíblia fala de dragão, de seres mitológicos aí citados em outras mitologias. Então, fica aquelas perguntas. Fica isso, olha, realmente, como é que não é, como é que foi.
Então, o que a gente defende no nosso canal. Quanto mais você estuda, você começa a ter algumas certezas de alguns pontos, só que muitas vezes você consegue não ter a certeza ali de tudo. Você começa a ficar com cada vez mais dúvida. Espera aí, deixa eu mandar o convite pro Samuel de novo aqui. Uhum. Saiu da sala. Acho que Deve ter caído. O convite lá deve ter Daqui a pouco já vai terminar, né? Já vai terminar, já deu o negócio aqui. Então, mas tá bom. Se vocês inclusive, Max, eu acredito que você saiba, né? Essa passagem de Ezequiel, ela foi a inspiração, né? Através dessa passagem que Deus deu para uma mulher, uma missionária chamada Aimee Santo Macpherson, né? Sim. Que é a fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular, né? Então a gente vê ali quando nós estudamos a doutrina dessa denominação, né? Que diga-se de passagem, é uma igreja muito séria, né? Tem seus defeitos, como toda igreja tem, toda denominação, aonde tem ser humano tem defeitos, né? Mas é uma igreja, né, séria. E a doutrina da igreja, ela fala sobre isso, que essa visão que Deus deu para ela, né, através dessa passagem de Ezequiel, Deus mostrou para ela ali que aqueles 4 rostos, né, que Ezequiel viu, nada mais é do que os 4 aspectos do ministério de Cristo. Então ela fala assim que quando Deus mostrou ali para ela a passagem de Ezequiel, né, Ezequiel viu o rosto de homem, né? Na verdade está falando ali, de Jesus, né? De Jesus como homem, que Jesus veio como homem nesta terra, né? E sofreu aqui. Então ela vai falando que cada rosto representa um aspecto do ministério terreno de Cristo, né? Então ela fala sobre isso. Não sei se você se lembra, né? Se você sabe, já ouviu falar. Mas aí, assim, eu conheço a história da Aimee, inclusive o marido dela faleceu, aí ela tomou a frente do ministério, ela é canadense, coisa e tal, então eu conheço algumas coisas dela, inclusive o Benny Hinn, ele participou de algumas reuniões com ela, então a gente conhece alguma coisa assim, né? Tem os 4 símbolos, né, que é o símbolo da igreja do Evangelho Quadrangular. Mas agora vem uma pergunta, eu acho que não vai dar tempo de responder, mas tirando pelos próprios seres espirituais, vocês não acham que eles são habitantes de outra dimensão? Por quê? Porque a própria Bíblia, então, já que a gente está usando ela como referência, ela fala do terceiro céu. Então a gente tem esse céu azul que a gente vê, que é o nosso céu, onde voam os aviões, então os satélites e a atmosfera terrestre. Você tem o céu metafísico, que é toda a extensão de espaço, e você tem o terceiro céu, que é além dos limites que o ser humano pode achar. Entendeu? Então, tem uma citação do apóstolo Paulo, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele ouviu coisas, então tinha alguém ali para falar. Então, quando a Bíblia também dá menção de Ezequiel, de Daniel, de Jó, fala que muitas vezes anjos foram enviados de um lugar para cá. Então eles estavam em um lugar que não era aqui. Eles estavam o quê? Numa dimensão deles, num local só deles, num planeta que é só deles. Entendeu? Como se dá a entender isso? É uma pergunta. Se for parar para pensar, se for parar para pensar, o próprio Senhor Jesus, né, o próprio Cristo, né, para muitas pessoas ele é tido como um extraterrestre, né? Sim. Se você for ver, para muitas pessoas Jesus é um ser de outro planeta, um extraterrestre, vamos dizer assim, né? Exatamente. A gente vê que os próprios discípulos dele, em várias situações, eles falavam, né? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quer dizer, vai além da nossa compreensão, né? Entendo. Até o próprio Jesus. Então, porque fica assim, porque esse terceiro céu deve ser além da borda do espaço. É um lugar assim onde o ser humano possivelmente nunca vai chegar.
Isso a gente está falando de Bíblia Sagrada, mas você tem também, por exemplo, a mitologia nórdica, onde você tinha a divisão dos planetas, você tinha a tal de Asgard. E Asgard é onde moravam os deuses, os Vanires e os Aesires, e eles usavam a dobra espacial, a ponte do arco-íris, a Bifrost, para vir aqui visitar os seres humanos. Entendeu? Então, você vê assim, algumas que certas semelhanças, muitas vezes plágio, cópia também, que falam de seres, né, angelicais, de seres evoluídos. Por quê? Porque, por exemplo, se você pega um anjo que é citado aí no judaísmo, no cristianismo, no Alcorão, no Islã, é falado de anjos. E você troca pela mitologia, mitologia escandinava, já não são os anjos, são as valquírias, mas fazem o mesmo trabalho. Você tá entendendo? Então, você pega e troca por outra mitologia grega, romana, você tem os semideuses que são ali tipo um ajuntamento de deuses poderosos que tiveram filhos com humanos, entendeu? Na tentativa de diminuir a pessoa de Cristo, porque Cristo foi filho de um Deus, um humano, entendeu? Então você tinha a figura na mitologia grega, por exemplo, de Hércules, de Perseu, entendeu? De Aquiles, que eram chamados semideuses, que eram filhos de deuses com seres humanos. Então fica aquela coisa que os deuses um dia visitaram os seres humanos e tiveram contatos. Não vai dar tempo de a gente falar, eu acho que tem 1 minuto para acabar, mas eu gostaria de estar agradecendo a todos vocês pela participação. E vamos ver se a gente marca um outro dia, se a gente pode ir combinando para dar sequência a esse assunto, porque esse assunto é muito bom e aí a gente entraria nas etapas científicas, nas observações, nos exoplanetas que os telescópios têm achado, o Hubble, o James Webb, nas coletas que as naves têm feito em Marte, que as sondas têm visto em outros planetas. Por exemplo, você falou da Voyager, quando ela estava na órbita de Saturno, o Carl Sagan pediu à NASA que ela virasse e tirasse uma foto da Terra. Então, essa foto até hoje é conhecida como pálido ponto azul. A Voyager já tem alguns anos que ela saiu do nosso sistema solar. Ela passou o cinturão de Kuiper, que é aquele cinturão de asteroides além da órbita de Plutão. Então, o que acontece? Quantas e quantas imagens ela não está enviando, quantas e quantas coisas que ela não está podendo ver e enviar para os cientistas que não chegam ao nosso conhecimento. Por exemplo, eu tenho conhecimento que a Voyager ela conseguiu tirar imagens de micro-organismos na Lua de Saturno, Titã. E é um planeta que é coberto de gelo, tem muita água. Então eu quero agradecer a vocês, o Lucas, quero agradecer ao Samuel, valeu, que saiu da nossa reunião aí e acabou.